As 3 doenças mais comuns da próstata são câncer de próstata, hiperplasia prostática benigna e a prostatite. Mas qual a diferença entre elas? Bem, o câncer de próstata, que é a mais grave entre as 3, ela é uma doença que nos estágios iniciais ela não vai apresentar nenhum sintoma. Por isso que é muito importante que a gente faça o rastreio do câncer de próstata. E há tantas campanhas aí mundiais a respeito dessa importância do rastreio. O paciente ele sempre tem que vir ao especialista, ao urologista, para a gente poder fazer esses exames, que é feito através dos sintomas, através do exame de sangue, do PSA e do toque retal. O toque retal ele é indispensável, ele deve ser feito em todos os pacientes, porque a gente sabe que até 20% dos cânceres de próstata são diagnosticados após um toque retal alterado, mesmo com o PSA, que é o exame de sangue, normal. Após o diagnóstico, a gente tem que fazer o estadiamento, a gente tem que avaliar como que está essa doença, se ela está realmente só na próstata ou se ela está já espalhada para os outros órgãos. O diagnóstico ele é feito através de uma biópsia de próstata. E como que é isso? O paciente ele faz uma ultrassom transretal, que é um ultrassom pelo reto, através de junto com uma sedação, a gente consegue colher material diretamente ali da próstata, mandar para análise e aí a gente conseguir fazer o diagnóstico. Feito o diagnóstico, feito o estadiamento, a gente vai definir quais as opções de tratamento disponíveis. Pode ser cirurgia, pode ser radioterapia. A depender do grau, a gente consegue definir melhor o que é melhor para o paciente. Os pacientes que são diagnosticados nos estágios iniciais, a chance de cura ultrapassa aí a 80%, 90% dos casos. Em relação à cirurgia, a cirurgia pode ser feita de forma aberta, através de videolaparoscopia ou robótica, a depender aí da cidade, a depender aí das condições do paciente para a gente poder fazer esse procedimento. Mas claro, a cirurgia robótica sempre é melhor do que a videolaparoscopia, do que a forma aberta. E além disso, o paciente também ele pode ter que fazer a associação de de várias modalidades de tratamento, que seria cirurgia mais a radioterapia. Hiperplasia prostática benigna, que é o aumento benigno da próstata, que é aquela doença da próstata que acomete a maioria dos homens acima de 45, 50 anos. O que o paciente ele vai apresentar é uma dificuldade para urinar. O paciente ele vai apresentar um jato urinário mais fraco, uma vontade de urinar toda hora, uma sensação que a bexiga não esvaziou completamente após ter urinado, acorda várias vezes à noite para poder urinar. Quando o paciente começa a apresentar esses sintomas, a gente tem que começar a suspeitar dessa hiperplasia prostática benigna, que é mais comum em paciente sedentário, hipertenso, diabético. A gente costuma falar que todos os fatores de risco para o coração são os mesmos fatores de risco para o desenvolvimento das doenças da próstata. Então, aquele paciente que tem algum problema no coração, com certeza ele vai apresentar o problema na próstata. O tratamento dessa hiperplasia prostática ele pode ser feito através de medicamentos ou através da cirurgia. Isso vai depender do tamanho da próstata e principalmente dos sintomas. Aquele paciente que tem mais sintomas, que tem mais dificuldade para urinar, e isso atrapalha muito a qualidade de vida, ele vai se beneficiar muito mais da cirurgia do que do uso de medicamento. A cirurgia ela é feita através de uma raspagem. Hoje em dia, as cirurgias quase não são feitas mais através de corte. Pelo canal da urina, a gente consegue fazer a cirurgia, fazer uma raspagem ou queimar a próstata e para que o paciente consiga urinar de uma forma normal aí, depois que a gente faz essa cirurgia.
Trata-se de uma doença benigna, não é o câncer de próstata e muitas das vezes os pacientes respondem muito bem à cirurgia ou, no caso de indicação, ao uso de medicamentos. A prostatite, que é a terceira doença, ela não é uma doença muito comum, mas o paciente ele vai apresentar uma dor para urinar, uma dificuldade para urinar e dor ali na região da bolsa escrotal, do saco escrotal. O que diferencia essa doença das outras duas é que os sintomas delas são mais agudos. Como assim? Os sintomas eles começam há poucos dias, semanas. No caso do aumento benigno da próstata, ele apresenta esses sintomas por meses ou anos. No caso da prostatite, ele começa de um dia para o outro ou de uma semana para outra. A depender da intensidade, o paciente pode apresentar febre, queda do estado geral, diminuição do apetite. O diagnóstico ele é feito através de exames de sangue e através dos sintomas do paciente. E o tratamento ele é feito através do uso de antibiótico, numa média aí de 21 dias. Então, se você está tendo esses sintomas e tem dúvidas em relação a essas 3 doenças tão comuns aí na próstata, é indispensável, é muito importante que você procure um urologista, procure um especialista para que a gente possa te ajudar.